Fala, investidores! Hoje eu vou falar sobre a diferença entre Ethereum, Ethereum Classic, Ether, essa confusão toda. Eu vou explicar tudinho o que é cada um e muito importante você entender para não fazer besteira na hora de investir. Então fica até o final desse vídeo, se inscreve se não for inscrito e deixa o like se ainda não deixou o like. E é isso. Bem, vamos começar falando da diferença entre Ethereum e Ethereum, que na verdade não existe diferença nenhuma, é a mesma coisa, é só uma questão de pronunciamento, né? Em inglês o pessoal pronuncia Ethereum. Em português, o pessoal abrasileirou para Ethereum, mas se trata da mesma coisa. O que não é a mesma coisa que Ether. Então, a partir daqui, eu vou falar nesse vídeo Ethereum, que eu falo como o pessoal pronuncia em inglês, mas vamos falar da diferença entre o Ethereum e o Ether. O Ethereum, ele é a plataforma onde nela você consegue desenvolver os dApps, os Decentralized Apps, que seriam os NFTs, Prediction Markets, o próprio Ether. E o Ether, ele é na verdade a criptomoeda, ou seja, como o Bitcoin é uma moeda, o Ether também é a moeda que você usa quando você compra, o famoso ETH. E ele não deve ser confundido com o Ethereum, que é a plataforma. Agora, é interessante que existe também o ETC, que ele é muito similar ao ETH, e ele também é conhecido como Ethereum Classic. Qual a diferença entre os dois? Os dois foram criados ao mesmo tempo como Ether, e em 2016 houve um fork. O fork, ele acontece quando uma rede ela se separa em dois. E aí você tinha uma moeda só e num certo momento no tempo você passa a ter duas moedas diferentes. Mas todo mundo que tinha essa moeda antes do fork tem as duas a partir do fork. E aí as transações vão acontecendo, o dinheiro vai mudando de mão, as coisas podem mudar. Mas no momento do fork todo mundo tinha a mesma moeda e passou a ter duas. Uma o Ethereum Classic e a outra o Ethereum, que é o ETH. Agora, qual é a diferença? Por que houve esse fork? Esse fork aconteceu num episódio muito interessante, que uma DAO, uma Decentralized Autonomous Organization, foi hackeada e conseguiram roubar 100 milhões de dólares em Ethereum. E o pessoal logo percebeu isso e falou, peraí, o que a gente faz? Isso aqui vai ser uma grande catástrofe, é muito dinheiro que foi roubado. Eles quiseram voltar atrás e falar, não, vamos voltar todas as transações e vamos anular aí esse hackeamento que aconteceu. E teve um pessoal que falou assim, não, peraí, a gente não pode fazer isso, né? Essa rede não pertence a ninguém. Quem somos nós para vir e intervir na rede e falar que isso não aconteceu? O que impede de alguma pessoa no futuro fazer isso? Então essas duas ideologias quiseram seguir rumos separados e nesse momento houve um fork. Uma seguiu sem os dados do hacker, ou seja, eles voltaram as transações para antes do hacker ter feito os atos dele, e a outra continuou como se nada tivesse acontecido. Essa que continuou como se nada tivesse acontecido é o Ethereum Classic, que hoje vale muito menos do que o ETH, o Ethereum, o Ether, e vem subindo muito nos últimos dias, tanto como o Dogecoin vem subindo, um monte de outras altcoins vem subindo. Não acredito que seja por causa dos fundamentos. A única coisa que tem a favor do Ethereum Classic contra o Ethereum, o ETH, o Ether, em relação aos fundamentos, é que o Ethereum Classic ele tem um limite de moedas que vão ser impressas e o Ether, o ETH ainda não tem esse limite. Mas o ETH ele vai mudar para o Proof of Stake e o Ethereum Classic não tem intenção de mudar para o Proof of Stake, vai continuar no Proof of Work. Então acredito que isso vai ser um desbalanço muito maior a favor do ETH. Espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem mais dúvidas, deixa no comentário que eu faço um vídeo explicando mais. E eu pessoalmente, isso não é uma recomendação de investimentos, é só minha opinião. Eu pessoalmente acredito muito mais no ETH, que é o Ethereum, que vai passar pelos próximos updates que vão permitir o Proof of Stake e vão fazer o ETH se valorizar mais ainda. Já está se valorizando e eu acredito que vai se valorizar mais ainda. Eu não tenho nada de Ethereum Classic, não acredito no projeto. Mas é só minha opinião, não é uma recomendação. Boa sorte aí nos investimentos, não esquece de deixar o like. Abraço, galera!